Está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta terça-feira, dia 25 de agosto de 2015. Bem-vindo à TV Poços. É sempre um motivo de grande satisfação para nós termos a sua companhia, a sua audiência, o seu prestígio em relação aqui a assistir a nossa programação durante todo o dia. Nesta edição do Jornal do Sul de Minas, teremos a presença do vereador Paulo Eustáquio. Hoje é o dia do soldado e, através dele aqui, fazemos a nossa justa homenagem a todos que trabalham não só nas Forças Armadas, mas também aí enfileirando as forças da Polícia Militar, como foi o caso dele durante muitos anos. Tudo bom, vereador? Como vai? Bom dia, Zambrano. Bom dia. Tê-lo aqui. Bom dia, Zambrano. Bom dia, Zé Lauro. Bom dia, telespectador. E uma boa noite para quem vai assistir à noite. Eu quero desejar também, aproveitando, Zambrano, o dia de hoje, abraçar, parabenizar e cumprimentar todos os soldados do Exército Brasileiro, também da nossa corporação, da Polícia Militar, do qual eu tive orgulho também de servir 30 anos. E aproveitando também, deixar um abraço para o Coronel Ideu, pai do nosso diretor aqui. Um abraço para ele, que eu tive o prazer de trabalhar, é uma pessoa honesta, séria, um coronel exemplar da nossa gloriosa Polícia Militar. Com certeza, o senhor Ideu Pereira. E também cumprimentamos aqui nosso colaborador da ocasião, José Lauro Vieira. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, Fábio. Grato pela participação. Mas a gente sempre pode desejar que o espaço sempre fique grande para melhorar mais, né? Tem espaço para melhorar. E que o espaço conspire para essa melhora, né? Que tenha uma conspiração boa aí e viva a era das transformações. Tá bom, amém. Vamos lá, vamos para frente. Vamos começar falando aí a respeito de multas. Eu vou chamar uma reportagem que mostra, na realidade, esse é um tema bom, inclusive, que o vereador Paulo Eustáquio conhece bem, mostrando algumas pessoas fazendo reclamações a respeito de multas. No caso da reportagem, são multas antigas. Na volta, a gente comenta as multas atuais. Vamos assistir agora. Reclamação como a de Antônio Carlos, que foi multado após parar o seu veículo próximo a um cruzamento. Ele alega que a faixa amarela de proibido estacionar está apagada, que falta placa de sinalização e também que o veículo não estava tão na esquina como alegou a agente de trânsito. Essa faixa amarela aqui, eu creio que a câmera vai poder pegar depois, ela foi feita aqui, sei lá quantos anos, 2, 3 anos. A faixa já não existe mais. Então, se você ficar aqui o dia inteiro, você vai ver que, como a gente viu há pouco, tinha um carro parado bem avançado aqui na esquina. Então, se você ficar aqui o dia inteiro, você vai ver carros parando aqui, entendeu? Aí, vai multar? Mas primeiro, pinta a faixa bonitinho, né? Vamos saber com o Demutran como os agentes de trânsito realizam as autuações, se esta é a prioridade do serviço ou se o importante é fazer o trabalho de conscientização. Tentando mostrar para as pessoas que vale muito a pena ter educação no trânsito. São ações educativas que eles estão tentando passar para as pessoas. E, na verdade, as autuações até que são bem poucas dos agentes na cidade. Mas, pelo que contou Antônio Carlos, com ele não houve essa espera. Quando chegou no seu veículo, a agente de trânsito já o esperava com a multa na mão. Ela disse para mim que eu estava multado, né? Ela me mostrou a multa, né? A multa está até aqui, se vocês quiserem ver depois. Ela me mostrou a multa e eu falei, não, mas você poderia pelo menos ter esperado eu para falar que eu não poderia parar aqui. Ela falou, não, vê o que você faz. Espera a multa chegar e você pode recorrer. Aí eu falei, não, mas você não pode cancelar a multa e me dar a oportunidade de saber que eu não poderia ter parado aqui? Ela falou, não, vê o que você faz, você já está multado. Foi isso que ela falou. O Demutran, localizado aqui na Rua Paraíba, é o local adequado para que os motoristas possam recorrer às multas que eles acham que tenha sido aplicado de forma indevida pelos agentes de trânsito aqui de Poços de Caldas. Mas, segundo o próprio Departamento Municipal de Trânsito, grande parte dos motoristas estão realmente errados. 98% das reclamações, elas não são pertinentes, as defesas apresentadas, elas não têm elementos que façam com que as pessoas que julguem desqualifiquem a multa. Mas, em alguns casos, nós temos, sim, revisto a notificação e temos até acolhido com sucesso as reclamações. Ok, isso daí nos mostra uma situação real e atual das condições aí, onde muitas pessoas estão reclamando. Na realidade, começou a reportagem falando de uma multa antiga,
de um local onde aquele senhor havia parado. Na época havia uma faixa amarela e hoje em dia ele recebeu a multa tempos depois e já o local é permitido estacionar. Então ele reivindica isso. Posteriormente ele fala a respeito das tratativas, dos relacionamentos entre os fiscais de trânsito, hoje disponibilizados pela Prefeitura, na minha opinião, de forma correta pelas ruas da cidade, exatamente para poder promover uma melhora no trânsito da cidade. Eu acho que está certo. Só que é o seguinte, aí vem a pergunta. Esses agentes de trânsito foram adequadamente treinados? Porque a gente tem duas observações em relação a isso. Quando vai orientar uma pessoa, os fiscais, os militares vão no objetivo de educar a pessoa. Falar, olha, aqui não pode parar, você tem que se deslocar daqui e parar no local adequado. Você encostou na vaga de idoso, você tem o cartão? Não, não tenho cartão. Então saia daqui e vá buscar uma vaga disponível para a sua condição. Você encostou na vaga de cadeirante, você tem o cartão? Não, não tenho cartão. Então saia daqui e vá colocar o seu carro numa vaga onde seja possível. Então, essa educação, existe a educação e a repressão. Então, a reclamação que está acontecendo hoje em dia, já no atual momento, é relativo à questão da educação. Muitas vezes ela falta no diálogo com o motorista, ela falta exatamente a informação. Olha, aqui não pode por causa disso, disso, disso. Algo nesse sentido. Era assim que vocês faziam na Polícia Militar, não? Não, realmente a Polícia Militar... Entre educação e repressão, vamos dizer assim. Nós orientávamos mais, no meu caso, eu orientei bastante os infratores, porque não é com a multa, não é com a indústria da multa que vai resolver a situação dos atos dos motoristas infratores. Eu acho que um bom senso, um bom diálogo é melhor do que uma multa, né? Digo de passagem. Porque tem conhecimento dos agentes de trânsito estar sendo mal educado, autoritário, e não é por aí, né? Eu acho que não quer dizer que o motorista infrator errado, ele tem que pagar pelo seu erro. Se torne certo com isso, né? Com o erro do outro. Né? Mas não podemos aceitar, Zambranos, e a população também, o meu amigo Zé Lauro, o agente mal educado. Inclusive foi um motivo de requerimento da data de ontem, meu e do vereador Lical, mais uma vez, né, questionando esse caso. Quem fez o treinamento, se foi orientado pela Polícia Militar, nós queremos saber, porque eu, como participei na Polícia Militar durante 30 anos, eu fui educado, tive instrutor no sentido do bom tratamento, principalmente aqui na cidade de Poços de Caldas. Esse agente está sendo muito autoritário, está tendo abuso de autoridade por parte deles, talvez orientado pelo seu chefe, secretário de Defesa Social, tá certo? Eu acredito que seja, porque não podemos aceitar que o turista que vem na nossa cidade abusado do nosso trânsito, mas também que seja bem tratado, porque aquele turista que é multado aqui não retorna mais à cidade de Poços de Caldas. Só tem um detalhe nessa história, antes do Zé Lauro falar, que eu sei que ele quer tocar nesse assunto. Todos os que militam e trabalham na gestão de trânsito precisam ter um conhecimento. Isso todos que eu falo, dos agentes de trânsito até o secretário, obviamente. O secretário trabalhou na Polícia Militar durante muito tempo também, né? E todos os demais que trabalham diretamente ligados ao trânsito. Tem que ter um conhecimento amplo da legislação vigente. Porque se a pessoa ficar só naquela condicionante ali, parou ali, multa, se fez aquilo, multa. Não, tem que conhecer a legislação. Tem que conhecer a legislação. Não adianta conhecer só uma parte, conhecer só uma abordagem, um ponto de vista. Isso não é suficiente para fazer uma gestão adequada, profissional do trânsito. Tá certo, Paulo? Correto. Tá certo, Zé Lauro? Corretíssimo. Eu queria, Zé Lauro, Zambrano, falar um pouco dessa parte, no sentido de que, qual a missão do agente de trânsito? Orientar, fiscalizar e multar, vamos dizer assim, tá certo? Agora é o seguinte, eu tenho informação, estou aguardando, foi no primeiro semestre desse atual biênio, eu fiz um requerimento dizendo que eu tive conhecimento que alguns agentes de trânsito não sejam habilitados.
não é habilitado. Eu quero saber, porque se ele não é habilitado, ele não pode ser agente de trânsito. Nem a autoescola não fez. Não, eu não tenho, que é a informação que eu tive. Eu estou aguardando por parte do senhor secretário, a boa vontade dele, do executivo, mandar essas informações, porque não é justo. Se o cara, o agente, não é habilitado, ele não entende nada de trânsito, patravina nenhuma, e não podemos aceitar. Portanto, eu pedi, inclusive, que seja anexado nesse pedido de informação minha, o anexo da carteira de habilitação. São 27 agentes e eu quero ver as 27 carteiras no documento, do qual foi passado, não é requerimento meu, e sim da Câmara Municipal, porque foi aprovado por todos os vereadores, e eu quero ver isso no preto no branco, se realmente todos são habilitados ou não. Porque se ele não é habilitado, ele não tem condições de orientar, de fiscalizar e dirigir. Como que ele vai dirigir um veículo, suponhamos, no caso de uma emergência, né, dar uma sustentação ao motor, como que vai acontecer? E espero que não esteja acontecendo isso. E se vier, eles não mandar esse requerimento, vou pedir à presidente, que eu já solicitei dela, que faça, eu vou encaminhar isso para o Ministério Público. Se não vier... Mas... Só um detalhe ainda, desculpa, Zé, falar antes de você de novo, é porque na realidade a gente observa isso, esse tipo de treinamento ele tem que ser feito, e não é esse tipo de crítica direcionada somente aos agentes de trânsito. Muitas vezes eles estão lá cumprindo ordens. Como disse o Paulo, na realidade, muitas vezes há um direcionamento, tem que ser seco, tem que ser ríspido, não pode mostrar os dentes, não pode dar um sorriso, fazer alguma coisa, porque precisa reprimir. Mas isso não é educar, isso é exatamente tentar manter essa questão da indústria da multa, como já foi falado, e talvez não seja o melhor caminho, a melhor condição. Vai, Zé Lauro. Mas o que eu gostaria de colocar, Fábio e Paulo também, é que o problema do trânsito, de uma maneira geral, vai muito além das medidas que têm sido tomadas de uma maneira geral, praticamente por todos os municípios do Brasil. E paliativas. Não pega no foco principal, que é a educação. A educação para o trânsito já deveria começar na escola mesmo, não sendo simplesmente nas autoescolas, mas na escola do ensino tradicional. Já preparando a criança para o adulto de amanhã no trânsito. E uma outra coisa também que é preciso, e aí que está o nosso nobre vereador, que poderia até dar um incentivo nisso também, seria a mudança no transporte coletivo na cidade. Porque não somente de Poços de Caldas, o Brasil todo tem um transporte coletivo assim, deficitário. E ainda mais que o aumento dos veículos nas ruas é muito grande. E não acompanha, o sistema viário não acompanha esse incremento dos veículos nas ruas, onde começa a surgir realmente as infrações dos motoristas, abusos, estacionam em qualquer lugar, não tem lugar para trafegar, então isso aí complica tudo. Então, se nós desenvolvêssemos um sistema coletivo para o transporte público, seria muito interessante, aí alivia as vias públicas, deixaria os carros simplesmente para as pessoas que necessitam dessa locomoção rápida. O ideal é que as pessoas andem de ônibus, né? De ônibus, seria o transporte coletivo. O transporte coletivo, afinal de contas, mas eficiente, porque aqui não tem como você, para ir na Zona Sul, por exemplo, sai do centro para ir para a Zona Sul, quanto tempo você gasta? Né? Mas aí é o trânsito, aí já é relacionado ao trânsito. É trânsito, mas falta também. Se a gente for ver, fazer uma comparação direta entre números de carros de transporte coletivo, por exemplo, em circulação em Varginha, em Pouso Alegre e Poços de Caldas, as pessoas vão surpreender. Cada um desses municípios que eu falei primeiro, Varginha e Pouso Alegre, tem cerca de 50 a 60 e poucos carros, ônibus, né, lotações, circulando pelas ruas da cidade. Poços de Caldas são mais de 100. Pois é, Fábio, mas o que acontece é o seguinte, é a logística que oferece, que a prefeitura, que o município oferece, não adianta você ter uma quantidade enorme de carros servindo a população se você não tem uma logística viária adequada. Não adianta. Isso aí, por Poços de Caldas, os bairros não são interligados. Começa por aí. Nós temos uma topografia horrível. É bonita para se ver, mas para se estabelecer. Não há ligações entre bairros. Não tem ligação entre bairros. Tudo tem que desaguar no centro da cidade ou nas principais avenidas para poder conectar. Teria que ser estudado uma reformulação desse sistema viário, não sei a que custo, mas tem que ser feito um projeto antecipado para colocar em prática isso aí corretamente e melhorar o trânsito. Com certeza. Ok, na realidade a gente quer também a sua participação, que é muito importante. O nosso telefone é o 3721-6955.
3721-6955. Ligue e fale a respeito desse assunto. Estamos aqui aguardando a sua participação. Faça uma pergunta para o vereador Paulo Eustáquio. Também através da rede social no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Vou fazer a publicação com a foto dos nossos 2 convidados de hoje para você também poder participar. E também neste endereço na rede social, você pode assistir às edições anteriores do Jornal do Sul de Minas, que estão disponíveis para você ver quando for mais conveniente. Nós vamos ao intervalo, voltaremos em instantes. Espaço C&C. Festas de casamentos, aniversários, confraternização e eventos em geral. Trabalhamos com pacotes completos desde a decoração, salgados, bolos e doces. E o melhor, tudo feito com muito carinho e dedicação por uma família empenhada a fazer desse momento perfeito e inesquecível. Espaço C&C, Rua Sebastião Navarro Vieira, 12, Jardim Hortênsias. Informações 3537128517. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. O Evoluto acredita que para um café ser tudo de bom, é preciso ter origem privilegiada, qualidade e carinho no cultivo e ter um sabor gostoso de verdade. É por isso que tomar um café Evoluto é tudo de bom. Café Evoluto. O café gostoso por natureza. Acesse caféevoluto.com.br e saiba mais. Você sofre com o nariz entupido por conta de alergia, tempo seco, poluição e ar-condicionado? Faça como milhares de pessoas que aliviaram todos estes sintomas com o uso diário do Lota. Melhore sua qualidade de vida e respire mais. Conheça o Lota Higienizador Nasal e veja o que ele pode fazer por você. Informações e compras online no endereço lota.com.br. A Carneiro Casa e Construção preparou super ofertas para o mês dos pais. Confira! Furadeira Tramontina apenas R$ 119,90. Grátis jogo de brocas. Betoneira Fischer 400 litros por R$ 2.849. Tem também veneziana Sasazaki com grade e vidro apenas R$ 679. Porta sanfonada 80 por R$ 2,10, só R$ 79,99. Pisos e revestimentos a partir de R$ 9,99. Preço à vista parcelado em até 5 vezes no cartão ou 10 vezes no crediário. Aceitamos Construcard. Carneiro Casa e Construção. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. No primeiro bloco falamos a respeito do trânsito, falamos a respeito aí dos agentes de trânsito, da questão das multas, dessas possibilidades. O senhor acredita, vereador, que haja realmente uma intenção de plantar uma indústria de multas aqui? É uma salvação para os caixas da prefeitura, por exemplo? O senhor acredita nesse aspecto? E talvez não. Eu acho que nós não podemos aceitar uma indústria de multa na cidade de Poços de Caldas, porque nós aqui vivemos mais do turista. Hoje um pouco industrializada, mas enfim, não podemos aceitar isso. O caixa da prefeitura, tá, vamos dizer assim, está em baixa, mas não é com a situação das multas que vai resolver, né, a situação do município. Agora, sabemos que existe realmente uma grande quantidade de pessoas que não têm, assim, limites onde termina o seu direito e onde começa o do próximo. Ontem, por exemplo, eu estava subindo a rua Minas Gerais e do lado direito, 2 vias, né, 2 mãos, né, ali, quer dizer, 2 ruas para subir a rua Minas Gerais até chegar na Santa Casa. Vamos falar no português claro. Do lado direito
tem um monte de estabelecimentos comerciais, prédios residenciais, inclusive um estacionamento. Simplesmente o cidadão parou ali do lado direito para poder descer do carro, entrar no carro e tal, não sei o que, e ficou uma fila chegando até a esquina da rua Ceará. Parada, uma fila parada, aguardando a disponibilidade daquela pessoa em poder se locomover e liberar o trânsito. Ponto. Do lado oposto, tem 2 colégios ali, uma escola de idiomas. Um outro carro parado em frente à escola de idiomas, exatamente fazendo essa questão, essa parte de embarque e desembarque, né, como se fala. E o trânsito parado nas 2 mãos, né? 6 horas da tarde, isso é inconcebível que aconteça. Aí temos observado uma grande quantidade ali de agentes de trânsito próximo ali ao Pelicano, né, que tem um bolsão também de estacionamento, exatamente para fazer isso. E muitas vezes alguns pais ali, inclusive, já reclamaram dessa questão de educação dos agentes de trânsito, de chegar e falar, olha, não pode parar aqui, ou o senhor sai ou o senhor recebe uma multa. Entendeu? Mas parece que já não chega assim, já chega aplicando, já chega falando de uma forma mais intensa, né? Mais contundente. E isso daí gera reclamação. Então é preciso ter um olhar técnico e um olhar abrangente, não é ficar só, já que está naquela região, faz a região inteira, não adianta ficar só no bolsão de uma escola e esquecer das outras, tem mais outras próximas ali que também muitas vezes fazem essa oclusão do trânsito aí, dificultando o horário das pessoas, né? Esse é um dos temas aí que o Zé Lauro pode falar melhor. Eu acredito, Paulo, Fábio, que na realidade tudo poderia ser melhorado com a melhora na educação para o trânsito, que começasse desde a escola fundamental, não é isso? E também a melhoria do transporte coletivo, para evitar, por exemplo, que os pais tenham que, todos eles, ir lá buscar o seu filho na porta da escola, que isso realmente acumula um trânsito ali, um fluxo muito grande e tumultua todo o transporte de todos ali, não somente de veículos, como também de pedestres, que fica até correndo o risco de ser atropelado, né, em determinados momentos. Mas eu gostaria de abordar também um assunto aqui com o Paulo, a respeito, como já foi falado aqui, da ampliação dessas multas com intenção de reforçar o caixa da Prefeitura, que eu acho que reforça muito pouco, não é tanto assim, mas eu perguntaria ao Paulo o seguinte, como que anda a situação de repasses por parte do Estado e por parte da União para a Prefeitura? Porque me parece até que ontem teve uma paralisação em alguns municípios aqui da região, em torno de 21 municípios, as prefeituras pararam, não é isso, em protesto contra esses repasses. Realmente as prefeituras estão em dificuldade. A gente sabe que a arrecadação está diminuindo, mas já encontra-se nesse ponto de fazer protesto? Realmente eu acho que... Contra ou a favor dos repasses, né, que foram parados? O repasse do governo federal e do governo do estado realmente está parado. E está trazendo uma grande dificuldade. E gostaria também, Zambrano e Zé Lauro, colocar um pouco. Ontem, eu, Paulo Eustáquio, presenciei lá na Rua Assis Figueiredo, em pleno centro da cidade, uma garota lá parou um veículo próximo, tomando conta da garagem do Unibanco, parou para pegar uma mercadoria lá e deu sinal para que nós esperássemos. Eu estava atrás dela, que esperasse. E ficou à vontade, pegou o que ela tinha lá, não sei, um material lá, e ficou uns 2, 3 minutos colocando. Não parecia o agente de trânsito. Vi um cidadão, como também tem visto aqui na João Pinheiro, um cidadão, um senhor de idade, passando de bicicleta, em pleno passeio, em plena luz do dia, ao lado do agente de trânsito, passou e foi embora. Eu acho que o motorista, o ciclista, tem que ter educação com pedestres. Eu, por exemplo, faço parte do idoso, mas graças a Deus, que a minha idade, eu já passei um pouco de 60, mas graças a Deus com vitalidade. Tudo. Mas é aquelas pessoas, o deficiente físico, o cadeirante, e aquele cidadão, cara de pau, de capacete, ainda andando em cima da calçada. Isso é inadmissível, isso não pode acontecer. Às vezes, o agente deveria olhar isso também. O agente não está aí só para multar, aquele sadismo, vamos de multa, porque eu sei, na Polícia Militar também existia isso, entendeu? Eu acho que nós temos o direito de ir e vir, mas quem recebe nossos vencimentos tem que ser bem tratado. E o que não está acontecendo nos nossos agentes de trânsito.
Eles são mal educados, mal preparados e, portanto, eu fiz um documento com o vereador local questionando essa situação. Eu vou tocar em outro assunto agora neste segundo bloco, referente aí a uma manifestação popular que está acontecendo, pedindo, nesse primeiro momento, a diminuição do salário dos vereadores. E para a gente entrar nesse assunto, eu faço uma pergunta já direta em relação a esse tema com o senhor vereador, porque no início dessa administração, por exemplo, houve a propaganda política, né, que haveria uma gestão técnica com diminuição do quadro funcional da prefeitura, observando aí alguns pontos. Primeiro, a fluidez dos trabalhos, das necessidades, do planejamento e tudo mais, que fossem necessários para a condução do trabalho com a coisa pública. Mas também a redução da folha salarial da prefeitura, coisa que não vimos, né? Vimos exatamente o contrário, vimos um inchaço. Ou seja, foi passada a prefeitura com cerca de 4 mil e poucos funcionários, 5 mil funcionários, e hoje em dia quase ou mais do que 6. E aí vem essa manifestação nesse exato momento agora, pedir aí a redução do salário dos vereadores. Qual a sua opinião em relação a isso? Não digo somente eu, estou vendo, é um movimento, né, que é democrático. Nós estamos vivendo uma democracia, é um movimento para a redução dos salários. Me parece que tem uma intervenção até no salário do senhor prefeito e do secretariado. O meu entender, nós temos... Diversos secretários adjuntos, né? Eu acho que a prefeitura tem que fazer, no meu entendimento, e acho que talvez seja também uma administração assim mais sadia, diminuir esse quadro de funcionário, acabar com os secretários adjuntos, correto? Fazer uma reforma administrativa na prefeitura, como vai ser no governo federal, de 31, o ministério vai passar para 29, 39 vai baixar para 29, pelo menos o que eu vi na data de ontem. Agora, a respeito de salário do vereador, é um movimento que eu estou vendo, não chegou nada na Câmara, correto? Nós temos que analisar, por exemplo, que nós temos, por exemplo, nós reduzimos o recesso parlamentar de 30 para 15 dias, nós acabamos com o 13º, dos vereadores que meu entendimento também acho que não teria direito, certo? Reduzimos. O salário da outra legislatura permanece o mesmo, não tem telefone, nós não temos veículos, vamos dizer assim, à disposição. Assessores é um só, como outras câmaras, por exemplo, tem 20, 30, e aqui nós temos só um, entendeu? Enfim, vários vereadores, todos, vamos dizer, ficam lá constantemente. É um movimento democrático que nós vamos analisar, correto, qual o entendimento, né? E não somente eu, como membro da mesa diretora, que vai tomar essa atitude, sim, dos 15 vereadores. Mas eu acho que é um movimento que vamos aguardar se realmente vai chegar até a Casa Legislativa. Agora, Paulo, a gente nota o seguinte, que existe uma movimentação na sociedade como um todo, não somente em Poços, mas no país inteiro, né? Eu acho que até no mundo todo está acontecendo isso, uma movimentação por parte da sociedade organizada em participação efetiva na administração pública. Parece que isso está havendo esse movimento e o pessoal está cobrando, a sociedade está cobrando, a imprensa cobra, a mídia cobra, todo mundo cobra. Os políticos já estão observando essa movimentação por parte da população, na cobrança e na participação mais efetiva junto ao Poder Legislativo, Poder Executivo também? Realmente há muita cobrança, Zé Lauro, Zambrano e a população, e tem que realmente cobrar. Nós fazemos todas as sessões legislativas, vamos dizer assim, eu acho que a população tem que participar mais, tem que olhar, acompanhar mais o trabalho legislativo, correto? Que não é somente naquela sessão. Nós temos trabalho das comissões, nós temos trabalho, direto, cobrança da população, né, para melhoria, para fiscalizar o executivo, enfim, nós temos cumprido nosso papel. E a população nos cobra, nosso e do executivo, né? Às vezes nós solicitamos do executivo qualquer ação, mas não somos atendidos. Correto? Enfim, eu acho que tem que ser mesmo, tem que haver a participação da população, de Poços, de Minas e do Brasil, porque a gente vê muitas coisas tristes da política, né? Como o caso das corrupções no governo federal. Eu acho que esse pessoal que se corromperam, o Zambrano e a população, tem que estar na cadeia, eles têm que devolver o salário que foi
tirado do seu bolso, do meu e do contribuinte. Né? Ele parece que a gente não vê nada acontecer. Né? Eu espero que a população cobre e continue cobrando. Né? Quem trabalha, se merecer o voto na próxima eleição, que respeito. Se também não merecer, que tira. Até eu também entro nesse quadro. Né? Se eu não mereço o voto de confiança da população, eu não mereço ser o seu representante, correto? Enfim, a população tem que haver realmente a participação a nível de cobrança. Sem dúvida nenhuma, e que seja cada vez melhor, né? Que a população realmente se intere cada vez mais dos assuntos e que tenha uma boa memória para poder chegar na próxima eleição, lembrar do que o candidato fez, lembrar do como é que é o passado do candidato, como é que é o trabalho efetivo daquele candidato que votou, enfim, todas essas questões. Nós vamos a um breve intervalo novamente, voltaremos em instantes. A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. Melhor do que ser eleita a melhor empresa de energia do país é conquistar este prêmio pela 3ª vez. É isso aí! A DME é mais uma vez a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil. E nossa medalha de ouro tem um toque ainda mais especial. Somos campeões também nas categorias de avaliação pelo cliente e gestão operacional. E vice-campeões em responsabilidade social. Obrigado a você, consumidor. O primeiro lugar é nosso. DME e Prefeitura de Poços de Caldas. Você sabia que a Câmara está reformulando o Código de Posturas? Ele existe desde 1976 e precisa atender à atual realidade de Poços. É uma lei para melhorar a convivência das pessoas e organizar a cidade, fazendo com que o interesse de todos prevaleça sobre o interesse individual. E também estamos elaborando o Código de Obras, que nunca existiu no município, para controlar e fiscalizar as construções e obras em geral. Saiba mais em poçosdecaldas.mg.leg.br. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Estamos hoje entrevistando o vereador Paulo Eustáquio. Ele está aqui presente, ele é vice-presidente da Câmara de Poços de Caldas. E preocupa também os vereadores, nesse momento, essa questão financeira da Prefeitura, devendo aí ao IASME cerca de 10 milhões de reais, o que pode ocasionar a perda dos planos de saúde para todo o funcionalismo público municipal e também essa grande dívida aí com a prestadora de serviços de alimentação, com a SHA, também correndo risco aí de gerar uma suspensão de entrega de alimentos em escolas e também para o funcionalismo? Realmente traz... É preocupante, né?
preocupante. Nós temos cobrado muito de executivo por parte dos fornecedores, principalmente o IASMA, né? O SH Alimentos, me parece com uma dívida de 10 milhões, é o conhecimento que nós chegamos. Para cada um deles, né? É, para cada um. E são vários fornecedores, né, Zé Bruno? Os kits escolares não foi pago até hoje, correto? Enfim, são vários fornecedores que estão sem receber. E o prefeito realmente me falou, confidencial, que realmente a situação da prefeitura é complicada. Pode entrar no vermelho até no final do ano, como já está. Mas aí a preocupação, esse movimento que está sendo feito, não vai resolver a situação do município, correto? Eu acho, mais uma vez, a polêmica que se faça é o enxugamento da máquina administrativa. São muitos funcionários. Ou seja, não adianta mas diminuir como salário de vereador. reduzir essa máquina administrativa? Uai, dispensando funcionários. Eu acho que temos que dispensar vários funcionários, esses cargos. Exonerar os cargos em comissão, né? Esses cargos comissionados, né? Enfim, isso aí é tirar, extinguir. Porque não há necessidade, Zé Lauro, e a população de secretários adjuntos, não há de cargos de confiança. Para quê? E aquele chefe? Não precisa, gente. Uma grande quantidade de coordenadores diretores de departamentos. Então, acho que os chefes aqui estão dando testado um no outro. É chefe daqui, chefe dali, é o chefe. Não é por aí. Nós temos que fazer uma reforma administrativa. Acabar com vários cargos que tem dentro da prefeitura. O enxugamento da máquina administrativa. Aí sim, talvez resolveria a situação dos cofres do município. Até porque a Câmara continua devolvendo anualmente de 5 a 6 milhões no final do ano para o caixa da prefeitura, que gera aí a possibilidade, por exemplo, da própria prefeitura pagar o 13º do funcionalismo, por exemplo. Isso daí acontece há muitos anos, né? Realmente, a Câmara devolve todo ano. Todo fim de exercício. E eles solicitaram até que fizesse 2 vezes por ano. Nós fomos contrários. A lei nós mantemos que manter só o final de ano. E me parece, Zambrano e população, eu particular, Paulo Stack, vice-presidente da Câmara Municipal, a presidenta, a doutora Regina Cioli, falou que esse ano não vai devolver para o Executivo esse montante. Por quê? Qual o interesse? Seria levar para a Câmara de Poços de Caldas a TV Câmara. Eu sou contra a TV Câmara, não é hora, nós temos que fazer um enxugamento da Câmara de Poços de Caldas, nós temos que, não é boa hora fazer a implantação da TV Câmara lá na Câmara Municipal de Poços de Caldas. Eu já deixo aqui meu voto contrário, mesmo sendo da mesa diretora, sou contrário. Nós temos, por exemplo, que resolver a situação do município, ajudar a participar e não criar cargos, arrumar isso, fazer aquilo, entendeu? Eu sou contra e fico triste com isso, a situação que está acontecendo no país. Deixa eu fazer 2 perguntas aqui dos telespectadores, só para dar tempo de atendê-los, grato pela compreensão. O Marivaldo quer saber sobre as casas que iam ser construídas no Maria Imaculada. Tem alguma previsão? Talvez o Marivaldo ele não esteja... Deve ser no Morada do Sol. Morada do Sol, pois é. Morada do Inclusive, o senhor pode tecer comentários também a respeito da presença da secretária de Promoção Social, que foi na semana passada na Câmara, e falou que está tudo certo, né? Respondendo à pergunta do Marivaldo, eu acho que a Morada do Sol não vai sair, vai continuar um sonho. Um sonho que não vai ser nessa administração, que vai ser... Porque até agora não temos, por exemplo, projetos na Caixa Econômica Federal, no planejamento, também no Ministério das Cidades. Não tem. E eu acho que não dá tempo, porque o governo que está quase terminando, do prefeito Luiz, que é grande respeito a ele, grande pessoa, entendeu? Mas eu acho que não sai. Como a secretária foi lá na Câmara Municipal, a convite, correto, ela não convenceu os vereadores, dizendo que vai sair. Mas a cidade toda está vendo, gente. Os andarilhos que estão na cidade, os pedintes, vai no Cilareiro, você não tem sossego. Enfim, os dependentes químicos, e até agora não foi feito nada, a secretária não faz nada, e vai lá na Câmara dizendo que vai sair essas casas do Morada do Sol. Nós cumprimos o nosso dever, nós cumprimos de mudar a lei, né? Mas, enfim,
não vai ser, vai continuar um sonho que muitas famílias esperam. Vai sonhar, sonhar. Quem sabe no futuro vai sair essas casas? Pois Eu não acredito. É como se falava antigamente, na época da eleição, eu quero morar na propaganda do PT, né? Porque é um país tão bonito, tão próspero, frondoso, né? Assim, frutífero, né? Que a gente não vê na realidade. O Manuel Ramos, ele diz o seguinte: o centro de Poços é bem sinalizado. O grande problema aqui no município é a falta de educação dos motoristas. E eu concordo com o Manuel também. Realmente é preciso educar melhor os motoristas. Eu também concordo com o Manuel. Os motoristas têm que ser educados, respeitados, né? Porque às vezes, vamos dizer no meu caso, quando eu era policial militar, às vezes se a autoridade, seja quem for, autoridade constituída, fala, você sabe quem eu sou? Eu falei, não, o senhor é um cidadão comum, o senhor pode ser autoridade, mas é um cidadão comum como eu, o senhor tem que respeitar, correto? Eu parava de fila dupla, geralmente, né, naquela época tinha os filhinhos de papai, né? Eu fui muito atuante, eles, né? Fez até movimento, né, para me tirar daqui, são várias vezes. Mas aí o chefe meu falou, o senhor toma as providências que cabe. Eu acho que eu estou no meu direito legal, correto, constitucional, e eu acho que eu tenho que respeitar. Eu não vou omitir o chefe. O cara, seja quem for, se é filho de papai, tem que pagar. Não é porque ele é filho de papai, eu tenho o direito de dirigir, eu tenho o direito de... Não aceito, entendeu? Fui combativo, espero que os agentes, né, voltando mais, faça respeitar para ser respeitado. Ok, vereador, eu quero agradecer a sua presença, disponibilidade em participar hoje e desejo uma boa continuidade no seu trabalho, na vice-presidência da Câmara também, com seus projetos no Legislativo. Eu agradeço também o Zé Lauro pela colaboração de hoje e me despeço de você desejando uma boa terça-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.